Fala pessoal, um prazer estar aqui para gravar mais uma videoaula do nosso curso de anatomia. Hoje a gente vai falar sobre a região antebraquial anterior, região essa que apresenta dois ossos, o osso rádio mais lateral e o osso ulna mais medial. Esses dois ossos vão se articular em três porções diferentes. Nós temos a articulação radioulnar proximal, temos a articulação radioulnar média, que nada mais é do que a própria membrana interóssea, essa membrana esbranquiçada que a gente observa na imagem, e por último nós temos a articulação radioulnar distal. Como a gente já sabe, a gente sempre inicia o estudo pela inervação sensitiva. Quais são os nervos que vão ser responsáveis pela inervação da pele do antebraço? E o primeiro deles é o nervo cutâneo lateral do antebraço. Nervo cutâneo porque está chegando na pele, é um nervo sensitivo e lateral do antebraço em virtude do seu local de inervação. O nome é muito tranquilo, porém a gente tem que saber a origem, e a origem desse nervo nada mais é do que a continuação do nervo musculocutâneo. O nervo musculocutâneo é um nervo proveniente do fascículo lateral do plexo braquial. Ele ganha a região do braço perfurando um músculo, que é o músculo coracobraquial. Inclusive, na prática, é a principal forma da gente identificar esse nervo, perfurando esse músculo coracobraquial. Ele perfura, ganha a região do braço e inerva motoramente todos os músculos dessa região. Mais especificamente, o músculo coracobraquial, o músculo braquial e o músculo que foi cortado nessa imagem, que é o bíceps braquial. Ele inerva motoramente esses músculos, mas ele segue em direção ao antebraço. Porém, o que vai em direção ao antebraço é apenas suas fibras sensitivas. Daí ele muda de nome e passa a se chamar nervo cutâneo lateral do antebraço, que a gente observa nessa imagem perfurando a face do braço para ganhar o seu local de inervação. Já o nervo cutâneo medial do antebraço, ele se difere do nervo cutâneo lateral principalmente pela sua origem. Por quê? Porque esse nervo cutâneo medial do antebraço, ele vem direto do plexo braquial. Mais especificamente, ele vem do fascículo medial do plexo braquial. Então, ele sai do fascículo medial do plexo braquial na região do braço, próximo à axila, ele perfura a fáscia, emite ramos, alguns ramos para a região do braço, que muitas vezes são desconsiderados, e depois segue em direção ao antebraço para ganhar o seu local de inervação, como a gente observa nessa imagem. Quando a gente está falando de inervação sensitiva, é muito tranquilo, apenas dois nervos. A inervação motora, a gente tem que ter um pouco mais de atenção, principalmente se a gente relacionar isso com o braço, porque no braço é muito tranquilo. Se a gente estiver falando de compartimento anterior, a gente está falando de nervo musculocutâneo. Se a gente estiver falando de compartimento posterior, nervo radial. No braço, no compartimento anterior, isso muda. Somente nesse compartimento a gente já vai ter três nervos diferentes inervando motoramente os músculos que ali estão presentes. A gente tem o nervo mediano, o nervo interósseo anterior e o nervo ulnar. Começando pelo nervo mediano. Aqui a gente tem listado os músculos que serão inervados motoramente por esse nervo, mas agora não faz sentido a gente decorar isso tudo, porque ao longo da aula isso vai fazer um pouco mais de sentido. Vejam bem, o nervo mediano, como a gente sabe, é um nervo que tem origem no fascículo lateral e no fascículo medial. Ele desce pelo braço sem emitir fibras, nem motoras nem sensitivas, paralelamente à artéria braquial. Passa pela fossa cubital e assim ganha a região do antebraço anteriormente. Percebam nessa imagem que o nervo mediano ele desce pelo antebraço profundamente, isto é, ele desce entre a musculatura superficial e entre a musculatura profunda. Então, na prática, para eu visualizar esse nervo, eu preciso rebater todos os músculos superficiais. Beleza? Esse nervo, pessoal, ele é acompanhado por uma artéria. Ele é acompanhado pela artéria mediana. Essa imagem ajuda a gente um pouco. É uma imagem difícil da gente achar na internet. A gente tem aqui, ó, o que seria a artéria interóssea anterior. É essa artéria interóssea anterior que está tracejada que vai ser responsável por emitir a artéria mediana. E essa artéria mediana aqui vai acompanhar o nervo mediano. Se ainda não ficou claro, vamos recapitular aqui um pouco dessa questão arterial. A gente tem a artéria braquial descendo pelo braço
e se bifurcando em artéria radial, que vai mais para a lateral, e a artéria ulnar, que vai mais para a medial. Essa artéria ulnar, ainda na fossa cubital, ela vai emitir um tronco. É o tronco das interósseas, também chamado de artéria interóssea comum. Essa artéria interóssea comum rapidamente dá origem a outras duas artérias. É a artéria interóssea anterior, que desce no compartimento anterior, anteriormente à membrana interóssea, e ela dá origem também à artéria interóssea posterior, que está indo para a região posterior do antebraço. Essa artéria interóssea anterior que a gente está vendo descendo aqui é que vai dar origem à artéria mediana, apesar de a gente não ver essa artéria mediana nessa imagem. Ela vai sair da artéria interóssea anterior e vai acompanhar o nervo mediano. Essa imagem do Moore, bem distalmente, vai mostrar essa relação do nervo mediano, praticamente na região do punho, sendo acompanhado por essa artéria, que é a artéria mediana. Depois de falar do nervo mediano, a gente tem que falar do nervo interósseo anterior, e é um nervo bem tranquilo. Por quê? Porque ele é uma emissão do nervo mediano, e a gente observa nessa imagem, ainda na fossa cubital, mas pode ser um pouco mais distal, o nervo mediano emitindo esse nervo, que é o nervo interósseo anterior. E como o próprio nome já diz, o nervo interósseo anterior está anteriormente à membrana interóssea, sendo acompanhado pela artéria que a gente acabou de ver, que é a artéria interóssea anterior. Ele vai ser responsável pela inervação motora de alguns músculos que a gente ainda vai ver nessa aula. Por último, a gente tem que falar do nervo ulnar. A gente já sabe, o nervo ulnar ele é proveniente do fascículo medial do plexo braquial. Ele desce medialmente pelo braço, sem emitir fibras, nem motoras, nem sensitivas, contorna o epicôndilo medial, passando posteriormente a esse epicôndilo, numa região onde ele inclusive se torna muito superficial, podendo ser comprimido e tendo implicações ali sensitivas, principalmente nos dois dedos mais mediais, que são os seus locais de inervação sensitiva, que a gente ainda vai estudar. Esse nervo ganha o antebraço e desce pelo antebraço bem medialmente, e ele é acompanhado por uma artéria de mesmo nome, que é a artéria ulnar, onde a gente observa nessa imagem essa relação entre nervo ulnar e artéria ulnar. Aqui a gente chega numa parte mais complicada. Os alunos acham muito difícil, principalmente por quê? Porque a gente está falando de uma região relativamente pequena, a gente está falando do antebraço, então quando a gente compara a extensão do antebraço com o tronco, por exemplo, é uma região pequena, mas é uma região que apresenta muitas estruturas. Quando a gente está falando de músculo, por exemplo, nós temos um total de 20 músculos no antebraço. 8 desses se encontram no compartimento anterior, e é o tema da nossa aula de hoje, e 12 vão se encontrar no compartimento posterior. Então vamos lá. Temos aqui listados os músculos do compartimento anterior, e esses músculos são separados em camadas. Nós temos camada superficial, com 4 músculos, camada média, com apenas um músculo, que é o músculo flexor superficial dos dedos. Peço a atenção de vocês porque muitas vezes o músculo flexor superficial dos dedos é considerado um músculo de camada superficial, e aí a divisão passa a ser em apenas músculos superficiais e músculos profundos. E a gente tem exatamente a camada profunda, que é composta por 3 músculos. Se vocês observarem bem, eu separei esses músculos aqui em cores. E essas cores estão relacionadas com a inervação. Essa visão geral da inervação ajuda muito. E eu vou falar de uma vez para vocês. A gente pode gravar uma regrinha que é a seguinte. Os músculos superficiais do compartimento anterior do antebraço são inervados pelo nervo mediano, que eu mostrei aqui da cor preta, inclusive o músculo flexor superficial dos dedos. Enquanto os músculos profundos do compartimento anterior são inervados pelo nervo interósseo anterior, e eu separei aqui da cor azul. Aí você pode estar se perguntando, Luiz, mas tem dois músculos aqui que você colocou também a cor vermelha. Exatamente esses músculos também terão a inervação do nervo ulnar. E esses músculos serão inervados pelo nervo ulnar. Mais especificamente, a gente está falando do músculo flexor ulnar do carpo e a gente está falando da metade medial do músculo flexor profundo dos dedos. Então, não é todo o músculo flexor profundo dos dedos que é inervado pelo nervo ulnar, somente a sua metade medial. Se isso ainda ficou confuso, é normal, porque a gente ainda não visualizou esses músculos, mas daqui a pouco isso fica mais tranquilo.
A gente vai começar aqui pela camada superficial, que tem 4 músculos, sendo o primeiro deles o músculo pronador redondo. Vejam que é um músculo que está indo de medial para lateral, é o músculo pronador redondo. E é muito comum a gente gravar essa sequência exatamente de lateral para medial, que isso na hora da prática ajuda a gente. Então a gente tem músculo pronador redondo, seguido do músculo flexor radial do carpo, seguido do músculo palmar longo e seguido do músculo flexor ulnar do carpo. E aqui eu peço uma atenção para vocês. O músculo flexor ulnar do carpo é um músculo muito medial. Ele é tão medial que ele pode ser confundido, inclusive, com o músculo de compartimento posterior. Então, cuidado na hora da prática. É óbvio que a gente vai enfatizar isso no momento das aulas, para não confundir o músculo flexor ulnar do carpo com o músculo flexor superficial dos dedos, que é esse músculo que está descendo aqui e que a gente só vai observá-lo em sua totalidade quando a gente rebater esses músculos superficiais. Então, gravem isso inicialmente. Músculo flexor ulnar do carpo, muito medial. Tão medial que numa visão posterior do antebraço, igual a gente está vendo nessa imagem, ele é visualizado. E esse aqui é o músculo flexor ulnar do carpo, visto inclusive numa vista dorsal. Uma estratégia para a gente diferenciar, porque pode ter ali um antebraço dorsal para a gente, na hora da prova o aluno está ansioso, está nervoso, ele confunde esse músculo e pensa que é de compartimento posterior. Qual que é uma forma da gente diferenciar isso? Voltar para a origem. Quando a gente volta para a origem, os músculos do compartimento anterior vão estar quase todos eles relacionados ao epicôndilo medial do húmero. É o que a gente observa aqui, ó. Então, eu pego a parte carnosa do músculo flexor ulnar do carpo, volto e eu vejo que ele tem como origem, como uma de suas origens, o epicôndilo medial do húmero. Esse músculo aqui que a gente ainda vai estudar, que é o músculo extensor ulnar do carpo, que muitas vezes é confundido com o flexor ulnar do carpo, se a gente retorna da parte carnosa para a sua origem, a gente vai ver que a sua origem está vindo lá do epicôndilo lateral. E aí a gente consegue separar muito bem qual que é qual. Mas é óbvio que a gente vai enfatizar isso ainda na aula prática. Aqui a gente vai dar sequência ao nosso estudo falando do músculo pronador redondo. A gente já falou, o músculo pronador redondo é um músculo aqui, ó, de origem no epicôndilo medial, uma de suas origens, está indo no sentido medial para lateral. É o que a gente observa aqui nessa imagem em conjunto, onde a gente vê o músculo pronador redondo abaixo da aponeurose bicipital esbranquiçada, que é uma das formas de inserção do músculo bíceps braquial. E aqui a gente observa esse músculo individualizado, onde a gente observa muito bem o seu trajeto. Ele é inervado pelo nervo mediano, aí fica tranquilo, por quê? Porque ele é um músculo superficial, então a gente sabe que os músculos superficiais são inervados pelo nervo mediano. A gente observa o nervo mediano aqui descendo, vai emitir fibras motoras para esse músculo, mas que a gente não observa nessa imagem. Sua ação é principalmente a pronação do antebraço, como o próprio nome já nos sugere. Pronação nada mais é do que, partindo da posição anatômica, eu faço uma rotação da mão, onde essa no final do movimento vai ficar voltada para trás. É o que eu vejo nessa imagem aqui, o movimento de pronação. Inicialmente a palma da mão está voltada para frente, isto é, posição anatômica, e no final do movimento de rotação, a palma da mão fica voltada para trás. Eu fiz então uma pronação do antebraço. Além disso, esse músculo auxilia na flexão do antebraço, que é o que a gente está vendo nessa imagem centralizada. Visto isso, a gente pode ir para o músculo flexor radial do carpo. O músculo flexor radial do carpo está aqui medialmente ao músculo pronador redondo. A gente consegue ver nessa imagem em conjunto. Observamos esse músculo flexor radial do carpo aqui mais individualizado, onde a gente consegue ver, inclusive, a razão do seu nome, porque é um músculo que está indo em direção ao rádio, é um músculo relativamente lateral. Ele também vai ser inervado pelo nervo mediano, já que é um músculo superficial, e ele vai ter como ação a flexão do punho e a abdução do punho. A abdução do punho nada mais é do que o desvio da mão para o lado do rádio. Por isso que esse movimento também recebe a denominação de desvio radial. Luiz, eu posso falar em desvio lateral? Muita atenção. Eu posso falar em desvio lateral desde que eu esteja na posição anatômica. Se eu não estiver na posição anatômica,
Faça um teste aí. Com a palma da mão voltada para trás, por exemplo, se eu realizo um movimento de desvio lateral, isso não vai ser sinônimo de abdução do punho. Isso não vai ser um sinônimo de desvio radial. Portanto, para não errar, abdução do punho ou desvio radial. E aí a gente já parte para o músculo palmar longo. O músculo palmar longo, quando ele está presente, é um músculo de fácil identificação. E ele é um músculo de fácil identificação por causa do tamanho do seu tendão. Quando a gente compara o tendão do músculo palmar longo em relação à sua parte carnosa, a gente vai ver que esse tendão ele é muito grande. É o músculo palmar longo. Esse músculo é considerado um músculo acessório. Por quê? Porque a ausência desse músculo não resulta em perda funcional, não resulta em perda de força. Inclusive, muitas pessoas nem apresentam esse músculo palmar longo. Em cirurgias é comum um médico pegar esse tendão do músculo palmar longo, parte desse tendão, e usá-lo em outras regiões que estão precisando dessa estrutura. Isso não tem problema nenhum, porque é um músculo que não vai fazer falta. Muitas pessoas nem apresentam esse músculo. O Gardner, que era um livro muito usado, hoje está caindo em desuso por causa do Moore, fala em torno de 8% da população sem esse músculo. Já o Gray, que é um livro muito bom também, já vai falar em torno de 10%. Mas isso não interessa muito para a gente. Aí tem artigos que vão trabalhar a questão de sexos, né, de gênero, para o gênero feminino isso é mais comum, a ausência desse músculo, mas não interessa para a gente. O que interessa para a gente aqui é isso aqui, ó, até mesmo para a vida. É ver superficialmente esse tendão para ver se ele está presente. Aqui na imagem A a gente tem um cadáver onde a gente vê centralizado, apontado pela cor verde, o tendão do músculo palmar longo, e a gente vê apontado da cor amarela o tendão do músculo flexor radial do carpo, sempre lateral a esse tendão, sempre mais próximo aqui do primeiro dedo. Beleza? Vamos fazer uma análise aqui na imagem B. Olha o que a imagem B nos mostra. Nos mostra uma pessoa que apresenta nos dois antebraços tanto o flexor radial do carpo, que não está sendo visualizado facilmente, apontado na cor amarela, porém o tendão do músculo palmar longo nesse indivíduo é muito proeminente. E a gente observa aqui, ó, que esse tendão ele chega praticamente formando um ângulo de 90 graus com uma linha imaginária que a gente traça aqui na transição do antebraço para a mão. Então esse tendão chega bem na região central. E por que nesse indivíduo aqui ele está muito proeminente? Porque ele fez uma manobra que força esse tendão a aparecer. Ele tensionou a aponeurose palmar e ele fez isso unindo o primeiro ao quinto dedo e junto a isso ele fez a flexão do punho, que a gente vai ver daqui a pouco que são duas ações desse músculo. Então, quando ele realiza esses movimentos, ele consegue tornar esse tendão mais visível. É o que a gente vê do lado direito e é o que a gente vê do lado esquerdo. Já nessa imagem C, observem que no braço direito esse indivíduo não apresenta o tendão do músculo palmar longo. Ele apresenta apenas o tendão do músculo flexor radial do carpo. E observem aqui, pessoal, que dá para eu diferenciar, dá para eu saber que esse não é o tendão do músculo palmar longo, porque ele não está chegando na região central. Ele não está formando esse ângulo de 90 graus que eu falei com vocês. Percebam que ele está um pouco mais para a lateral. Já nessa imagem, do lado esquerdo, a gente observa que ele apresenta o tendão do músculo palmar longo, chegando aqui, formando praticamente esse ângulo de 90 graus. E lateralmente, de difícil visualização, a gente vê o tendão do músculo flexor radial do carpo. E para fechar, na letra D aqui, a gente tem um indivíduo com agenesia bilateral do músculo palmar longo. Isto é, ele não apresenta o músculo palmar longo nem no braço direito, nem no braço esquerdo. Nem no antebraço direito, nem no antebraço esquerdo, melhor dizendo. Ele apresenta apenas aqui o tendão do músculo flexor radial do carpo, chegando mais lateral, e aqui também, de fácil verificação. Isso aqui jamais poderia ser o tendão do músculo palmar longo. Vejam como é que ele está chegando bem lateralmente aqui, na região da mão. Tranquilo, pessoal? O músculo palmar longo também é inervado pelo nervo mediano, porque se trata de um músculo superficial, e como eu disse, ele vai ter duas ações. Ele vai auxiliar na flexão do punho e vai tensionar a aponeurose palmar. O que é essa aponeurose palmar? Essa porção esbranquiçada que a gente vê na palma da mão. Íntimo contato com o tendão do músculo palmar longo, observe.
E essa estrutura aqui é o tendão do músculo palmar longo chegando para se inserir na aponeurose palmar. Por último, ainda na camada mais superficial, a gente tem o músculo flexor ulnar do carpo, que eu já alertei para vocês, é um músculo muito medial, que a gente observa aqui em conjunto e a gente observa aqui individualizado. É um músculo que, ao contrário dos outros, vai ser inervado pelo nervo ulnar. Não tem como confundir, por quê? Porque é um músculo muito medial, exatamente muito próximo do nervo ulnar, que também é um nervo muito medial, que também é uma estrutura muito medial. Então, ele vai correr aqui abaixo do músculo flexor ulnar do carpo, emitindo fibras motoras para esse músculo. Já a ação, se a gente sabe a ação do músculo flexor radial do carpo, a gente sabe a ação do músculo flexor ulnar do carpo. Ele também vai fazer a flexão do punho, mas agora ele vai fazer um movimento de adução do punho, que é sinônimo de desvio ulnar. Observem aqui nessa terceira imagem o que seria o desvio ulnar. Se vocês repararem, a gente consegue uma maior amplitude, pode chegar aí até cerca de 50 graus, nesse desvio ulnar, diferentemente do desvio radial. E como que eu justifico isso? Eu justifico isso pela disposição óssea na transição do antebraço para a mão. Vejam que aqui na porção lateral, o rádio está em íntimo contato com os ossos do carpo. Já no lado medial, eu tenho um espaço entre a ulna e esses ossos do carpo. E é exatamente esse espaço que permite a amplitude maior do desvio ulnar. Visto os músculos da camada superficial, a gente passa para a camada média, que é o músculo flexor superficial dos dedos, que eu já disse que muitas vezes é considerado um músculo de camada superficial. Mas observem bem por que muitos autores falam em camada média. Eu preciso rebater os músculos superficiais para que eu possa ver esse músculo integralmente. É um músculo muito grande, tanto no sentido crânio-caudal quanto no sentido látero-lateral, e é um músculo aí que vai estar abaixo dessa musculatura superficial. O músculo flexor superficial dos dedos ele vai apresentar uma especificidade quanto à sua inserção, que aí compensa a gente falar. Vejam que os tendões do músculo flexor superficial dos dedos, ele vai se inserir nos dedos 2 a 5. Isto é, ele não vai para o primeiro dedo, ele não vai para o polegar. O polegar apresenta músculo específico para ele. Então, esses tendões estão indo para os dedos 2 a 5. E mais especificamente, para a falange média dos dedos 2 a 5. Nós temos aqui os ossos do carpo, ossos do metacarpo e depois a gente tem as falanges. Falange proximal, falange média e falange distal. É nessa falange média que a gente tem a inserção do músculo flexor superficial dos dedos. E mais que isso, quando esses tendões estão chegando para se inserir nas falanges médias, ele se abre. Essa abertura desses tendões recebe o nome de quiasma tendíneo, que vocês vão ouvir falar por aí. Então, quiasma tendíneo nada mais é do que a abertura dos tendões do músculo flexor superficial dos dedos no momento em que ele vai se inserir na falange média. E é exatamente essa abertura que permite a passagem do tendão do músculo flexor profundo dos dedos, que a gente observa nessa imagem com o número 3. Número 1, tendão do músculo flexor superficial dos dedos, e número 3, tendão do músculo flexor profundo dos dedos, passando aí graças a esse quiasma tendíneo. Músculo flexor superficial dos dedos também é inervado pelo nervo mediano e vai ter como ação a flexão das falanges médias sobre as proximais. Ora, se a sua inserção é nas falanges médias, o que ele consegue fazer é puxar no momento da sua contração esses ossos. Então, vai realizar aí um movimento de flexão das falanges médias sobre as falanges proximais, encurtando esse ângulo da articulação. Visto isso, a gente passa para a camada profunda, onde eu tenho 3 músculos. Começando aqui, nós temos o músculo flexor longo do polegar, que é um músculo bem lateral. É óbvio, é de se esperar, porque ele está relacionado ao polegar, que é o primeiro dedo. Temos o músculo flexor profundo dos dedos, mais medial. E temos o músculo pronador quadrado, que não está presente nessa imagem. A gente começa pelo músculo flexor profundo dos dedos, porque esse músculo apresenta uma especificidade muito grande nesse roteiro, que se você se lembra bem, a gente já falou, é em relação à sua inervação. Ele é um músculo de camada profunda
Então ele é inervado pelo nervo interósseo anterior. É o que a gente observa aqui. Mais lateralmente, a descida do nervo interósseo anterior, emitindo ramos musculares para a porção lateral desse músculo, porque a sua porção medial vai receber ramos do nervo ulnar. Por isso a frase: o músculo flexor ulnar do carpo ele é inervado lateralmente pelo nervo interósseo anterior, mas a sua metade medial é pelo nervo ulnar. É tranquilo identificar esse músculo na prática. Por quê? Porque ele é um músculo profundo. Então, se a gente estiver falando, né, se a gente tiver rebatido toda a musculatura, ele vai estar bem profundo, em íntimo contato ali com os ossos, né? Principalmente com o osso ulna e com a membrana interóssea, e ele vai apresentar os tendões. Ele apresenta esses 4 tendões aqui. Então, se eu vejo um músculo profundo e apresentando esses 4 tendões, só pode ser o músculo flexor profundo dos dedos. Quanto à sua ação, ele vai fazer a flexão das falanges distais, também dos dedos 2 a 5. Ele não vai para o primeiro dedo, ele não chega no polegar. E como ele passa pelo quiasma tendíneo para se inserir na falange distal, quando ele se contrai, ele faz a flexão da falange distal. Muito difícil fazer a flexão da falange distal sozinho, tá, pessoal? Normalmente, esse movimento ele é acompanhado por flexão da falange média. Tenta fazer aí o movimento de flexão de falange média sem fazer a flexão da falange distal. Isso é difícil. Normalmente, o que a gente tem é um movimento em conjunto, onde eu faço tanto a flexão da falange média sobre a proximal, quanto a flexão da falange distal sobre a falange média. Ok? Temos também o músculo flexor longo do polegar, que, como o próprio nome já sugere, está indo se inserir no primeiro dedo. Ele vai ser um músculo inervado pelo nervo interósseo anterior, é tranquilo dentro daquela regrinha. Por quê? Porque ele é um músculo profundo e a sua ação é a flexão das falanges distais, flexão das falanges do polegar, tanto falange distal quanto falange proximal, lembrando que primeiro dedo não apresenta falange média, tá ok? Esse aqui é um movimento de flexão do polegar, como a gente está observando nessa imagem, e é um movimento que vai ser desempenhado por esse músculo. E para fechar, a gente tem o músculo pronador quadrado. O músculo pronador quadrado é um músculo muito profundo e muito distal, indo aqui da ulna para o rádio, como a gente observa nessa imagem. No movimento de contração de suas fibras, o que ele consegue fazer é exatamente a pronação do antebraço, que a gente já estudou junto ao pronador redondo, realizando esse movimento que a gente observa nessa segunda imagem. Também vai ser inervado pelo nervo interósseo anterior, já que se trata de um músculo profundo, e vai ter como ação a pronação do antebraço. Pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem para a gente, é sempre um prazer estar ajudando, tá? Espero que tenham gostado. Abraço.